verdade, acho que tudo começou meio que dentro da barriga da minha mãe, né? Porque em casa todo mundo sempre gostou de música. O meu pai sempre gostou de cantar, acho que na família do meu pai todos eles cantam assim. Lógico que não profissionalmente, ninguém seguiu uma carreira artística. Mas o meu pai sempre teve paixão pela música, né? E houve uma curiosidade muito interessante, que eu gostaria até de citar para vocês. Eu ainda tinha 5 anos de idade, já cantava já nessa época já. E nós mudamos para uma cidade vizinha à cidade de Brotas, a cidade de Jaú, né? Para meus pais ter um pouco mais de estrutura, para conseguir cuidar do meu irmão. O meu irmão mais velho tem um problema de paralisia cerebral e nós não tínhamos a estrutura necessária na cidade de Brotas. Eles tinham e precisavam da PAI naquela época, né? Então, para levar meu irmão na PAI, a gente tinha que ter uma proximidade maior e foi então que nós mudamos para a cidade de Jaú. Meu pai era caminhoneiro na época e eu me recordo, né? Nessa época, todos os dias, assim, à noite, tinha um motorista de uma perua Kombi na cidade de Brotas que levava os estudantes para estudar em Jaú. E esse motorista, coincidentemente, era irmão do João Paulo, era o Chico, né? Que futuramente foi formar uma dupla com o João Paulo e cantar com o João Paulo. Eu me recordo que eles dois formavam uma dupla na época, né? Meu pai e o irmão do João Paulo. Então, no momento que os estudantes ficavam na escola, ele ia até a casa do meu pai, até a nossa casa, e lá eles ficavam cantando, até altas horas da noite. E eu acho que meio aquilo tudo foi me influenciando também, foi me dando a certeza que realmente a minha vida seria de ser cantor um dia. Então esse dom veio desde pequenininho. Eu cantava para alegrar o meu irmão, eu acho que ele se sentia bem me ouvindo cantar, porque, modéstia à parte, eu já tinha assim uma certa afinação, não cantava desafinado. E eu, quando eu tinha essa idade, os meus 5, 6 anos de idade, já ouvia Ângelo Máximo, Vanderlei Cardoso, Gerry Adriane, Gessé, que era um grande ídolo que eu tinha na época dos festivais. Eu me lembro como se fosse hoje, assim, na sala da casa da minha avó, um domingo à tarde, assistindo o festival onde o Gessé ganhou, né? Foi o vencedor com a música Porto Solidão na época. Me recordo muito da Melinha também, que ganhou com Foi Deus que fez o céu, o rancho das estrelas, Foi Deus quem fez você, uma das grandes canções também que eu cantava, fazia parte do meu repertório. E em outro estilo, Sérgio Reis, Milionário José Rico, Trio Parada Dura, Léo Canhoto, Robertinho, Tonico e Tinoco, enfim, esse pessoal todo da antiga eu escutava tudo, tinha o Carreiro Pardinho. Então eu tive várias influências musicais. Mãozinha pra lá e pra cá, vai. Ao longo do meu caminho, depois de ter cantado sozinho muito tempo, de participar de vários festivais, um inclusive que marcou muito para mim na cidade de Dois Córregos, que eu participava em cidades ali ao redor de Brotas. Hoje meu pai podia me levar, porque ele não tinha condições também financeiras de estar, logicamente, investindo um dinheiro, uma grana no meu talento. Era muito complicado, eu tinha que seguir com unhas e dentes, com a minha força de vontade e, é lógico, com o certo apoio que ele podia me dar. Cantei a música Porto Solidão do Gessé, ganhei em primeiro lugar e ganhei em primeiro lugar também com Berrante de Ouro, do Duque Dalvan, tinha gravado essa canção na época. Eu ganhei em primeiro lugar também e naquele festival e em muitos outros o João Paulo sempre estava presente, né? E às vezes ele tirava o primeiro lugar e ele com o parceiro dele, que era o Chico, que era o irmão dele, era Nery e Nerinho o nome da dupla. E às vezes era eu, e era uma coisa muito interessante, uma disputa muito sadia, né, e engraçada até, né, porque eu chegava nos festivais e via que o João Paulo estava lá, sabia que realmente a pedreira ia ser grande pela frente, né. Comecei a cantar com o João Paulo com os meus de 11 para 12 anos, quando o Chico resolveu parar de cantar, e como o João Paulo era jovem ainda, eu também era jovem, meu pai sempre teve o sonho de ver uma dupla formada, né, porque ele dizia que música sertaneja tinha que ser cantada em dois. Ele achava que dava mais certo, tinha muito mais vantagens e muito mais facilidade, de repente, para dar dando certo no futuro. Fizemos muito circo, antes mesmo de gravar disco, que foi, eu acho que uma das grandes escolas assim, que a gente teve ao longo de tudo. E o sonho sempre de gravar um disco, de ter uma gravadora, de ter um empresário, isso sempre era um sonho na nossa vida. E de conseguir dar certo, né? Conheci o Paraíso, que era produtor na época na Tocantins, uma gravadora que era do Liu e Léo, né, que era uma das duplas que a gente acompanhava também, meu pai também acompanhava. O Paraíso conheceu a dupla, participamos desse festival Everend, inclusive, através do Paraíso.
e começou a criar-se um laço de amizade, de afeição assim, muito grande entre a gente. Foi então que nós tivemos a ideia de gravarmos um disco até então, né? Meu pai conseguiu, não sei como nem de que maneira, coitado, né? Na medida do possível, bancar essa gravação pra gente, o tape pra gente, né? E entramos pra gravação do primeiro disco e foi fascinante realmente. O LP Amor Sempre Amor, o primeiro LP da história. Ali começou realmente uma história fantástica, uma história de vida, uma história de luta, de perseverança, de fé, né, que acabou dando certo no futuro, né, depois de muito tempo. Ela sabe onde dói, vai direto no coração. Se eu ficar assim de zoeira, vou perder. A primeira música que nós gravamos foi Minhoca na Cabeça, era o nome da música. Eu me lembro porque era uma composição do Rubens Simões, de um compositor da minha terra natal, da cidade de Brotas. Ele mostrou essa música para o João Paulo deu uma acertadinha na melodia, coisa e tal, e a composição era dos dois, era em parceria com o João Paulo. E nós entramos, né, não tinha nem colocado ainda os instrumentos na música, só tinha a base mesmo, né, um violão, um contrabaixo e a bateria tocando. E um pianinho assim, muito, né, de base mesmo. E eles falaram, vamos lá fazer um teste, entra lá, vamos fazer um teste. A gente entrou lá dentro do aquário lá, já tremendo, né, de nervoso. Cantamos ela de fio a pavio, assim. Aí voltamos para lá, vem aqui, vem ouvir o que vocês fizeram. Aí, por maldade, né, o Orlando atrasou a máquina, né, a gente nem imaginava, né, e soltou pra gente ouvir. Conclusão, o acompanhamento lá e a voz do João Paulo Daniel lá, não sei na onde, entendeu? A gente começou a ouvir aquilo, falando, nunca a gente vai conseguir gravar um disco na vida então, porque nós achamos que estava certinho com o fone, a gente estava cantando certinho em cima do acompanhamento, né? Eles falaram, olha, é melhor vocês voltarem para Brotas, ensaiar um pouquinho e depois voltar aqui pro estúdio para começar a gravar disco, vocês não estão com nada, entendeu? Aí começamos a chorar dentro do estúdio, foi uma coisa muito triste na hora ali, né? E meu pai não aguentou, né? Ele falou, não, conta a verdade pra eles, né? Aí contaram a verdade, foi só uma gargalhada dentro do estúdio, e foi uma coisa muito boa. Mãozinha pra lá e pra cá, vai. Às vezes no meio. Quantas e quantas vezes, né, a gente chegou em determinadas emissoras e o locutor não podia, porque tinha um horário, né, de música sertaneja que se tocava naquela época. Era na parte da manhã, bem de manhãzinha, até às 7, estourando assim da manhã. E depois até a hora do Brasil, né, no finalzinho de tarde. Então era difícil, a gente não era em todas as rádios que a gente chegava que a gente conseguia realmente fazer a entrevista. E de repente chega um rapaz, depois que terminamos a entrevista, já tinha descido já, a gente já estava na calçada quase pegando o carro, chega um rapaz de bigodinho assim, né, que era a única coisa que nos colocava assim realmente a certeza que o rapaz era um pouco sério, né? Aquele bigode era um pouco imponente assim, né? Eu cheguei, me apresentei, eles olharam assim, me apresentei que era empresário, eles olharam, eu de bicicleta, shorts, chinela havaiana e camiseta. Eu falei, sou empresário aqui em Botucatu, vendo shows para a região inteira, mas na verdade eu não tinha vendido nenhum show até naquela altura nenhuma vez. E alguns dias depois, liga o Hamilton, né? Falando que tinha conseguido vender o primeiro show do João Paulo Daniel, um show em Barão de Antonina, no interior de São Paulo. Éramos contratados para fazer os shows nas cidades, a gente chegava, já tínhamos na época, graças a Deus, um ônibus, né? Um monobloco, um 355 barra alguma coisa da Mercedes. Meu pai comprou esse ônibus com muito sacrifício e falou assim pra gente, vocês vão levar esse ônibus tal, preparam ele da forma que vocês quiserem, mas vocês vão ter que pagar esse ônibus pra mim, porque vocês vão ter que dar valor àquilo que vocês conquistam, não vão ganhar de mão beijada. Então com o trabalho a gente foi parcelando, foi pagando aquele ônibus, sei lá em quanto tempo, em quantos anos, mas pagamos o ônibus. Quando a gente saía do show, eu saía com a adrenalina alta tal, né, do show, eu saía dirigindo, né, na parte da madrugada eu dirigia, quando começava a raiar o dia, o Valdinho pegava na boleia do ônibus, quando a viagem era longa, né. Tínhamos um banheiro só para pipi, né, que era
a tampa do diferencial lá atrás, a gente levantava aquela tampa e fazia um pipizinho, dependendo do lugar que parava o ônibus, a gente fazia. Aliás, até uma vez aconteceu um lance engraçado que uma fã, não sei nem como, que ela entrou debaixo do ônibus, né, e viu, né, a cena de, né, fazendo xixi ali e tal, de repente a fã apareceu, né. Foi estranho também. Então quando a gente chegava na cidade, estava montando o som ali durante o dia, na parte da tarde, as pessoas chegando e falavam, mas quem que é essa dupla que vem hoje, esse tal de João Paulo e Daniel, né? Ah, os caras são bons pra caramba, perguntando pra gente, entendeu? Os caras são muito bons, cantam música de todo tipo. A gente já cantava música além de todos os artistas, cantava música popular brasileira, fazia uma mescla em cima do palco, sempre diversificamos, né? Deixamos o trabalho um pouco eclético. Cantava moda de viola, né? O show era legal, era interessante, assim, sem produção, mas interessante. Ela sabe onde dói, vai direto no coração. Se eu ficar assim de zoeira, vou perder minha paixão. Ela sabe onde dói, vai direto no coração. Se eu ficar assim... E foi assim que tudo foi começando. A gente chegava em determinadas cidades com a preocupação da imagem. Éramos contratados, o prefeito colocava, lógico, a gente num lugar mais barato, num lugar mais acessível, né? E a gente, para de repente não passar aquela imagem que a gente estava hospedado, de repente numa pensão ruim, num buraco assim meio esquisito, a gente parava o ônibus na frente do melhor hotel da cidade, de um hotel 5 estrelas, se tivesse na cidade, ou de um hotel com uma estrutura melhor, para as pessoas acharem que a gente estava hospedado naquele hotel, entendeu? Mas aí a gente catava a malinha nossa e ia lá para a pensão, né? Porque não tinha como pagar aquele hotel, né? Numa ocasião aconteceu uma coisa interessante na cidade de Presidente Prudente. Nós paramos o ônibus na frente o motorista, coitado, foi infeliz e parou o ônibus na frente da garagem. Não viu que tinha parado o ônibus, um pedaço assim na frente da garagem. Conclusão, os hóspedes não conseguiam tirar o carro, né? Aí a gente chegou de madrugada, fomos para a pensão, tal. Quando foi de manhãzinha assim, a gente olha assim na janela da pensão, aquelas janelas que a cortina é transparente, né? Que o sol já bate na cara da gente logo de madrugada, né? Vimos o ônibus passando rebocado assim. Tinham rebocado o ônibus, estavam levando ele para a delegacia porque estava parado num lugar inadequado, e, enfim. Então, em todos os lugares que eu chego, quero agradecer o carinho que vocês têm por mim e por tudo que eu faço. E eu acho que a minha carreira tem me proporcionado coisas maravilhosas e a certeza de que eu tenho uma missão divina, né? Ajudar pessoas e somar num país que precisa, implantar projetos sociais. Nós temos aí muitos projetos que a gente participa. O Daniel Futebol Clube, né, que é uma menina dos olhos pra gente, que é uma satisfação realizá-lo, né? Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra, seja onde for. Uma ocasião que eu queria lembrar e queria passar para vocês também, que foi super importante na nossa trajetória, isso, graças a Deus, bem depois da vaca magra, digamos assim, isso foi por volta do ano de 1994. Nós conseguimos a participação em um programa de televisão, que era o Som Brasil na época, viajava pelo Brasil gravando. E foi realmente assim, acho que um dos grandes pontos assim dentro da carreira do João Paulo Daniel na época, que nós fizemos uma gravação na cidade de Bragança Paulista. Era um público assim, né, a coisa mais linda do mundo assim na nossa frente, porque lá estávamos juntos com Sérgio Reis, Leandro Leonardo na época, Roberta Miranda, Fábio Júnior, era muita gente boa envolvida naquele evento. E nós com aquela preocupação, né? A gente vai subir no palco, vamos ser vaiados aqui, né? No meio de tantas feras aqui, de tanta gente boa. E a gente subiu no palco para cantar Rosto Molhado, me lembro como se fosse hoje. Rosto Molhado, Só Dá Você Na Minha Vida, que foi assim um dos grandes booms assim, da nossa carreira. Esse disco chegou em quase 500 mil cópias, né? Graças a Deus. Foi realmente assim, um dos grandes pontos dentro da carreira da gente. Depois, logo em seguida, viemos com Eu Me Amarrei, Hoje Eu Sei, que foi uma canção do Rick com o Alexandre. Então, realmente, as coisas foram crescendo. Veio Estou Apaixonado logo em seguida, que foi o grande estouro de tudo, foi o grande momento da nossa vida. Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra. E desde aquela época a fé sempre
emanou nos nossos corações e sempre existiu. Uma coisa que a gente herdou da família, talvez, eu e o João Paulo. E a primeira coisa que a gente fazia quando a gente lançava um disco era de ir até a Aparecida do Norte e de levar a capa do nosso disco, ou de levar o disco, né, dentro da Sala dos Milagres, na Basílica. Foi uma coisa que a gente sempre fez, sempre procurou fazer. Perdi o João Paulo ao longo do caminho, todo mundo sabe dessa história. Eu acho que é a coisa mais terrível que aconteceu até então na minha vida. Uma coisa irreparável na vida de muita gente. Eu acho que nós tivemos inclusive a certeza a partir dali do que significava a dupla, talvez, né, para muitos fãs, e nós não tínhamos talvez a ideia de como era grandiosa a nossa carreira, de como as pessoas tinham um carinho todo especial pela gente. Não pelo artista, não, eu acho que o artista sim, mas mais pelo ser humano, pelo caráter que a gente sempre procurou mostrar para as pessoas. E é uma coisa que é bem transparente, eu acho que a gente conseguiu passar isso ao longo dos anos e ao longo do tempo, porque é a única coisa que a gente leva daqui, né, de mais valioso. Eu sempre sonhei, eu tenho certeza que o João Paulo também sempre sonhou em conquistar tudo juntos, né? Era o grande sonho da nossa vida, né? De chegar juntos até onde quer que fosse, né? E, infelizmente aconteceu tudo o que aconteceu e recomeçar é difícil. Você se reerguer, você se levantar novamente é uma coisa complicadíssima. Consegui, graças a vocês, graças a todas essas pessoas que estavam do meu lado. Entrei no estúdio, foi complicadíssimo assim a primeira gravação do primeiro CD solo. Pintou uma música assim de última hora, realmente nos 46 do segundo tempo, que o Peninha trouxe para mim, inclusive não tinha nem terminado a canção ainda. Ele acabou terminando essa canção com Elias Muniz ainda na época. O Elias fez o refrão dessa música, que foi Eu Adoro Amar Você. Eu acho que foi realmente uma grande obra para mim, veio no momento certo, na hora certa na minha vida, né? E talvez esse disco tenha me dado a certeza, com algumas canções dentro dele, Declaração de Amor, Pra Falar a Verdade e algumas outras, que a minha vida é essa, a minha vida é cantar, a única coisa que eu sei fazer pelo menos um pouco e o principal de tudo, faço com amor, faço com carinho, coloco realmente o coração à frente de tudo. Eu acho que é super importante isso. Às vezes no meio da noite, só eu e o meu violão, você na cabeça e versos de uma canção. Eu não sei onde... Eu acho que tudo isso que eu vivo hoje, esse DVD, né, esse momento inesquecível na cidade de Botucatu, que queira ou não é também a minha terra natal, considero como sendo a minha terra natal, é um registro que vai ficar para sempre na minha história, para as pessoas que vão estar acompanhando ela quando eu não estiver mais aqui, talvez. Quem sabe meus filhos, enfim, é um registro para sempre, né? E Botucatu sempre foi uma terra especial para mim, porque em Botucatu nós ficamos conhecendo o Hamilton, que é o meu empresário até hoje, inclusive. Para se ter uma ideia, é o mesmo empresário até hoje, a mesma gravadora, enfim. Então acho que por aí dá para se ter uma ideia que realmente a coisa é muito séria. Então coisas e coisas estão acontecendo ao longo da minha vida, graças a Deus, através desse dom de cantar. Por isso eu agradeço a todos vocês por fazerem parte dela, de alguma maneira. Obrigado. Minha paixão